dia, meninos do 8º ano. Aqui a Prof. Sônia de volta, que hoje nós vamos concluir o nosso último capítulo da 3ª unidade. Vocês já viram o 9, o 10, o 11. Agora nós vamos ver o capítulo 12, que a gente vai falar sobre polígonos, para fecharmos a nossa 3ª unidade. Então aí, polígonos, que a gente vai trabalhar agora com todas as figuras geométricas convexas, certo? O que é uma figura geométrica convexa? É aquela que você vê todas as faces sem nenhum recorte. Então, vocês já viram isso, o que é um polígono côncavo e o que é um polígono convexo. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar com esse capítulo, polígono, só polígono convexo, certo? Então, aí nós temos, para trabalharmos esses polígonos convexos, nós temos que ter primeiro uma classificação. Quem são e quais são esses polígonos? Aí nós vamos trabalhar com polígonos de 3 lados, porque não existe polígono de 2 lados, começa de 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 30, o tanto de lado que você quiser. Só que nós temos uma classificação de alguns polígonos especiais, que eles têm nomes especiais também, não é? Tem polígonos de determinados lados que você não dá nome especial, como por exemplo, um polígono de 17 lados, polígono de 30 lados, você só diz polígono de 30 lados. Agora, a partir de 3 lados, você tem aí no livro de vocês uma tabelinha com uma classificação. Triângulo, certo? 3 lados, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono com 7. Aí nós temos octógono, eneágono, decágono e assim sucessivamente, certo? Toda vez que você quiser saber o nome do polígono, você vai lá e consulta essa tabelinha que vocês têm aí. Então, para trabalharmos com esse polígono, nós precisamos saber o nome do polígono. Quantos lados tem cada polígono desse? E aí nós vamos trabalhar com a parte de cálculo. A primeira parte de cálculo que a gente vai trabalhar, nós chamamos de diagonais. Vocês viram já no assunto anterior o que quer dizer diagonal. Então eu tenho aqui, por exemplo, um quadrado, ou seja, um quadrilátero, certo? Aí eu tenho A, B, C e D. Aí, nesse quadrilátero, se eu pegar um segmento e passar aqui de A para D, que é um segmento não consecutivo, porque está do lado oposto. E esse outro segmento de C para D, nós chamamos isso aí de diagonal. Então, o que é diagonal? É o segmento que une 2 vértices não consecutivos de qualquer polígono. Então, se eu disser um quadrilátero tem quantas diagonais, eu só posso traçar 2 diagonais, porque eu tracei de um vértice, ó, vértice desse pontinho, que nós já estudamos quando trabalhamos com quadriláteros, né? Ó, são os vértices. Se eu ligo de um vértice a outro, esses 2 segmentos não consecutivos, nós chamamos o nome de diagonal. Se eu tenho aqui o triângulo, aí eu digo o ponto A, o ponto B e o ponto C, ou seja, os vértices. Jamais eu vou poder pegar do vértice A para o B, nem do A para o C, como eu fiz aqui no quadrilátero. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu pegar aqui, ó, vai sair para essa ponta aqui, não para um vértice. Aqui, ó, não sai para um vértice. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês, que de todas essas relações de quadriláteros, o triângulo é o único que não possui nenhum vértice, ou que não possui diagonais. Então, se perguntar aí para você, qual é o único polígono que não possui diagonais? É o triângulo, porque você não pode ir com esse segmento de um vértice a outro, certo? Então, aqui nós temos o número de diagonais. Quando você trabalhou com o quadrilátero, você pode traçar de um vértice a outro 2 diagonais. Mas se você trabalha com uma figura, por exemplo, de 30 lados, como é que eu digo? Quantas diagonais tem uma figura com 30 lados? Você vai desenhar a figura e marcar
essas diagonais todas, você vai passar um dia, um ano, certo? Para fazer isso tudo aí. Ou passar o resto do dia traçando essas diagonais. Para isso, nós temos uma fórmula. Toda vez que a figura for quadrilátero, você pode traçar. Mas quando ela for um decágono com 10 lados, você vai desenhar a figura com 10 lados e traçar tanta diagonal? Não. Você usa essa fórmula matemática aqui, ó, para encontrarmos fórmula, viu? A diagonal de qualquer figura, você vai usar essa fórmula, ó. N, quer dizer, número de lados, é igual ao número de lados menos 3 dividido por 2. Isso aqui é uma fórmula. Aí eu coloquei como exemplo para vocês. O hexágono, eu quero saber quantas diagonais tem um hexágono, quantas diagonais tem um icoságono. Aí você diz assim, eu vou desenhar uma figura com 6 lados e vou traçar todos esses segmentos? Não, você vai pegar aqui, ó. O hexágono tem N igual a 6. O hexágono tem 6 lados. Então, eu vou pegar, ó, D é igual ao número de lados 6 vezes 6 menos 3 e dividir por 2, que é da fórmula. Diagonal 6, 6 menos 3, 3 e dividir por 2. Diagonal, 6 vezes 3, 18, dividido por 2 dá 9. Então, o hexágono tem 9 diagonais. Se você desenhar uma figura com 6 lados e traçar, como nós fizemos aqui no quadrilátero, ó, e 2 diagonais. Ele não, ele tem 9 diagonais. Aí eu quero. E o icoságono? Aí você diz, que nome é esse, professora? Que figura é essa? O icoságono é uma figura que tem 20 lados. Lá no livro tem as classificações, certo? Então, aqui, o icoságono tem 20 lados. Eu vou fazer isso, D, aí eu vou desenhar uma figura com 20 lados e traçar todas essas diagonais, eu vou levar um tempo enorme para isso. Então, eu vou pegar, ó, 20 vezes 20 menos 3 e dividir por 2. A diagonal é igual 20 menos 3, 17, dividido por 2. Quantas diagonais? 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 17 vai ter 170 diagonais, certo? Imaginar aí você representar uma figura e passar 170 linhas de um vértice a outro. Então, aí não é necessário. Então, aqui nós temos 2 diagonais, você já pode, em qualquer quadrilátero, dizer, tem 2 diagonais. O triângulo não tem nenhuma, é o único que não tem diagonais. E aqui você pode usar a fórmula. Então, toda vez que tiver aí uma cálculo, calcule o número de diagonais de determinado polígono, qual é a fórmula? N, que é número de lados, vezes N menos 3, dividido por 2. Aí você encontra esse número de diagonais, certo, pessoal? Agora aqui. Para os polígonos também, qualquer que seja, triângulo, decágono, eneágono, octógono, qualquer um, você pode calcular a soma dos ângulos internos. Aí vem os cálculos. Usamos essa fórmula aqui, ó. Então, são 2 formulazinhas para vocês aprenderem. A fórmula de diagonais e a fórmula de soma dos ângulos internos. Aí eu coloquei N, que quer dizer número de lados, menos 2 vezes 180 graus. Então, o eneágono é uma figura, e você diz, quantos lados tem o eneágono? O eneágono, N é igual a 9, certo? Eneágono é uma figura de 9 lados. Eu não sei, eu vou consultar lá a minha tabelinha da classificação dos polígonos. Ok? Então, aqui eu tenho 9 lados. Eu quero a soma dos ângulos internos. Eu vou fazer isso. SI é igual a 9 menos 2 vezes 180. SI é igual a 9 menos 2, 7, vezes 180 graus. SI é igual a 1.260 graus. Então, aí, se você somar os ângulos internos de um eneágono, vai dar 1.260 graus. Aí você pode usar não só para o eneágono, você pode usar para o pentágono, para o octógono, né, para o triângulo, para o quadrilátero, qualquer figura você vai usar a mesma fórmula. Aqui eu coloquei na letra B
um polígono. Aí eu disse, eu tenho esse polígono e eu quero calcular o valor de x desse polígono. Para calcular o valor de x, como é que a gente faz? Qualquer polígono, você quer calcular o valor de um ângulo, você vai somar e igualar a soma dos ângulos internos. Lembra no assunto anterior que nós trabalhamos com soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Nós somamos tudo para 360 graus. Soma dos ângulos internos de um triângulo. A gente soma tudo para 180 graus, porque o triângulo, que vocês já estudaram, soma dos ângulos internos 180 graus. O quadrilátero, a soma dos ângulos internos vai dar 360 graus. E outra figura, por exemplo, um icosságono, por exemplo, um pentágono. Como é que eu vou fazer? Eu vou observar aqui. Eu tenho aqui uma figura que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Eu tenho que encontrar o valor de x. Então, eu vou pegar aqui, ó, x mais 130 mais 170 mais 90 mais 90, 180. Aí vai ser, qual é a soma dos ângulos internos de 1, 2, 3, 4, 5 de um pentágono? Eu tenho que saber isso aí. Primeiro, para igualar, eu tenho que saber qual é a soma dos ângulos internos. Como eu sei que o triângulo é 180, como eu sei que o quadrilátero é 360, então eu vou calcular SI. Primeira coisa que eu vou fazer é isso, SI. E eu vou pegar, qual é a fórmula? N, que é o número de lados. Quantos lados tem essa figura? 5 menos 2 vezes 180. SI, 5 menos 2, 3, vezes 180. Vai dar 0,5. 540. Então, a soma dos ângulos internos dessa figura vai dar 540. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou igualar aqui. Vai ser 540. Pronto. Para poder encontrar o valor de x, eu vou igualar 540. Aí, eu vou achar agora, x é igual 540 menos a soma desses valores aqui. Então, eu vou somar aqui 0, 8715, com 3, 18, 1, 2, 3 e 1, 4. 480. X é igual 540 menos 480 vai ficar 60. Ok? Então, aí, o valor de x vai dar 60 graus. Então, nós temos aí a soma dos ângulos internos desse quadrilátero, certo? E aí, para encontrar o valor de x, primeiro nós encontramos a soma dos ângulos internos, para poder igualar. Quando eu já sei que é o quadrilátero 360, o triângulo é 180, não precisa fazer esse cálculo. Quando não souber, faz o cálculo para poder igualar. Agora, esses polígonos que nós temos ali na frente, nós chamamos ele de polígonos regulares. Eles possuem, o que é um polígono regular? É um polígono que possui, são os convexos, que possuem ângulos e lados congruentes entre si. Então, toda vez que disser, calcule a medida de um eneágono regular, de um quadrado regular, de um octógono regular, é porque eles vão ter os lados e os ângulos congruentes. Se não tiver lados e ângulos congruentes, por exemplo, esse polígono não é regular, porque ele tem 5 lados, mas ele não tem ângulos congruentes, certo? Já o quadrado, ele é regular. Por quê? Porque ele tem 4 lados e 4 ângulos de mesma medida, congruentes entre si, igual o octógono. Ali eu coloquei o octógono regular. O que é o octógono? Qual é a figura que representa esse octógono? O octógono é uma figura que tem 8 lados. Se você consultar o octógono, ele tem 8 lados. Então, eu quero calcular soma dos ângulos internos dessa figura. Eu vou colocar SI. Qual é a fórmula para calcular esse N igual a 8, certo? O octógono, N igual a 8. Podia ser um decágono, N igual a 10. Podia ser um pentadecágono, certo? Então, aí nós temos soma dos ângulos internos, nós vamos colocar o N. Quem é o N? 8 menos
o 2, que é da fórmula, vezes 180 graus. SI é igual. 8 menos 2 vai dar 6 vezes 180 graus. E SI é igual. Nada, 8, 6 vezes 1080 graus. Então, um octógono é uma figura de 8 lados e que a soma dos ângulos internos dele vai dar sempre 1080 graus. Aí eu digo, nesse octógono eu quero também a medida de cada ângulo interno, certo? Aí eu coloquei o octógono, você pode colocar qualquer figura, pode estar lá no livro de vocês qualquer figura, você só substitui o N. Aqui, a medida de cada ângulo interno. Então eu vou dizer AE. O que é AE? Cada um dos ângulos. Se todos dá 1080, cada um você vai pegar 1080 e dividir por 8, que é o número de lados, para saber quanto vai medir cada um. Então, aqui equivale que AE é igual 1080 dividido por 8 vai dar 135, certo? 40, 8 vezes 3, 8 vezes 8, dá 2, 10, certo? Então, dá 130 graus. Agora eu quero a medida de cada ângulo externo. A medida dos ângulos externos, a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono dá 360 graus, certo? Em qualquer polígono que vocês encontrarem dessa relação aí, nós temos 360 graus, a soma dos ângulos externos. Então, se eu quero cada um, então eu vou pegar aqui, ó, AE. Aqui é aí e aqui AE. AE, nós temos aí. Cada ângulo externo, nós vamos pegar 360. Por que, professora, 360? Porque qualquer polígono, soma dos ângulos externos dá 360 graus. Então, aqui 360 dividido por 8, que vai dar 45 graus, certo? Então, aí, nós temos o nosso assunto de polígonos. Vocês vão trabalhar com diagonais, soma dos ângulos internos, eu dei o exemplo de cada um, não é? Quando você tem a figura, você calcula primeiro a soma dos ângulos internos para poder calcular o valor de x, e o polígono regular, que é aquele que tem lados e ângulos congruentes entre si, né? São iguais entre si. Você calcula a soma dos ângulos internos, depois cada ângulo interno você vai dividir essa soma pelo número de lados e cada ângulo externo 360 pelo número de lados. Se perguntar qual é o ângulo central, se vocês encontrarem alguma pergunta lá de polígonos, calcule o ângulo central de um, vamos dizer, decágono, certo? O ângulo central de um decágono. O que é o decágono? O decágono é uma figura que tem 10 lados. Então, se eu quero o ângulo central de qualquer figura, você vai dividir também 360 pelo número de lados. AC é igual a, cancela, 36 graus. Então, um decágono tem 36 graus de ângulo central, cada ângulo central, certo? Se eu quero a medida do ângulo central de um octógono, eu vou dividir 360 dividido por 8. A mesma coisa do ângulo externo. O ângulo central, a mesma coisa do ângulo externo. Você vai dividir sempre 360 pelo número de lados. Então, está aí o nosso conteúdo relacionado com polígonos. O que eu quero de vocês é que vocês estudem a classificação dos polígonos, certo? Que está aí, de triângulo até os nomes especiais e os que não têm nomes especiais. Que vocês estudem o que é diagonal, não é? A fórmula para trabalhar com diagonais, que você não vai traçar a figura e traçar tanto segmento não consecutivo, com números de lados tão altos, você usa a fórmula n menos 3 dividido por 2, para qualquer figura você classifica, soma dos ângulos internos,
você vai somar usando a fórmula matemática, n menos 2 vezes 180, n sempre o número de lados. Quando você tiver a figura para calcular o valor de uma incógnita, de um valor desconhecido, você primeiro procura a soma dos ângulos internos, né? Quando é o quadrilátero, que você já sabe que é 360, o triângulo que é 180, mas passou de 4 ou de 3 lados, tem que fazer essa soma, que é para poder igualar o valor de x. Se eu dissesse aqui um decágono, você tinha que calcular a soma dos ângulos internos do decágono para poder igualar aqui esse valor para encontrar a incógnita, ou seja, o valor de x ou de y ou de a, de qualquer letra desconhecida. Quando você trabalhar polígonos regulares, são os mesmos polígonos, só que os regulares eles vão ter ângulos e lados congruentes entre si. E eu coloquei o exemplo de um polígono regular, que é o octógono, e coloquei soma dos ângulos internos, ou a fórmula, a medida de cada ângulo interno, que pode ser de qualquer um, você vai dividir pelo número de lados, só para os regulares. E dos ângulos externos, você vai pegar 360 pelo número de lados, e se pedir ângulo central, também 360 pelo número de lados, ok? Então, quando vocês terminarem de observar essa aula, vocês vão fazer um mapa conceitualzinho aí do capítulo, só para vocês, né? Não precisa me enviar, e fazer o exercício aqui agora é com vocês, e ver o que vocês têm dúvida, tá certo? Então, bom trabalho, boa sorte e um bom dia para vocês.